O episódio 6 de Pacificador foi o melhor episódio da série até agora. E cara, eu tô amando a segunda temporada de Pacificador, vocês não fazem ideia. É simplesmente a minha série favorita atualmente. A minha série favorita tava sendo The Boys, só que The Boys deu uma decaída. E agora tá lá com a segunda temporada de Gen V, que também deu uma decaída. E por esse motivo, Pacificador tá sendo a minha série favorita da atualidade. A primeira temporada foi muito boa e a segunda tá sendo simplesmente incrível. A única coisa que eu não tô gostando dessa segunda temporada é que a partir do episódio 3, os episódios têm ficado cada vez mais curtos. Contando intro e encerramento, o primeiro episódio teve 45 minutos, o segundo 49, o terceiro 38, o quarto 39, o quinto 37 e o 6, que foi o último lançado até o momento, teve 36. Ou seja, foi o episódio mais curto da temporada e da série inteira. Faltam só 2 episódios pra terminar a temporada e eu não faço ideia de como James Gunn vai encerrar essa temporada com apenas 2 episódios, ainda mais com episódios tão curtos. Mas mesmo com episódios curtos, o James Gunn tá fazendo um bagulho absurdo que a Marvel, por exemplo, não tem conseguido fazer nos últimos anos, com séries cada vez mais extensas, que é entregar um produto de qualidade. Agora sim, tá valendo super a pena você assinar a HBO, porque simplesmente Pacificador tá incrível, e só por ter Pacificador no catálogo tá valendo super a pena. Eu quero muito saber como vão ser as próximas obras da DC, dirigidas pelo James Gunn, porque Superman, Comando das Criaturas e agora Pacificador estão sendo incríveis. E uma coisa que eu percebi da temporada 1 pra temporada 2 de Pacificador é que a primeira temporada tá com a classificação de 18 anos e a segunda temporada tá com a classificação de 16 anos. Sei que isso não muda muita coisa, mas é um ponto interessante de se falar que eu não sei se as pessoas perceberam isso. Então o James Gunn conseguiu meio que deixar a série não tão dark quanto tava sendo na primeira temporada. E eu não acho isso ruim, porque eu adoro as obras do James Gunn. Tá sendo simplesmente sensacional essa temporada. Ouso dizer que talvez até melhor que a primeira. E o episódio 6 foi o ápice da temporada, porque foi quando o Pacificador e a Harcourt descobrem que aquela realidade é uma realidade de nazistas. Todo mundo já teorizava que seria isso e tava bem na cara também. Inclusive o James Gunn tá sendo o rei dos foreshadowing, porque, por exemplo, teve uma cena lá onde na Terra normal, a cena ela foca em pessoas negras, já pra deixar claro um foreshadowing que aquela realidade é a realidade normal. E a realidade que o Pacificador viajava era uma realidade estranha porque não tinha pessoas negras. Isso já era um foreshadowing absurdo que o James Gunn tinha deixado pra gente. E também tem aquela dancinha da intro da série que muita gente diz que simboliza uma suástica, já dando a entender que aquilo também é um foreshadowing. Sem falar que teve foreshadowing supremo, que foi do Eagle ser a águia primitiva. Cara, eu simplesmente não acreditava que o Eagle seria a águia primitiva. Eu pensei que aquele maluco tava simplesmente viajando na maionese, mas não. Eagle era realmente a águia primitiva, e a gente viu isso no finalzinho do episódio 5. O que pra mim foi o foreshadowing supremo da série até agora. Mas depois desse foreshadowing foda, a gente teve o melhor episódio da temporada, que foi o episódio 6, onde nossos amigos todos viajam pra realidade em que o Pacificador estava no momento. E antes de eles entrarem na porta da outra realidade, aparece esse ET, que eu tenho uma teoria que ele vai ser muito importante pra trama, pelo menos até o final da temporada, porque a Eds, ela acena pra ele, e o Economus fala, não acena pra ele, vai que isso significa alguma coisa muito estranha pra ele. Como, por exemplo, você pode estar desejando a morte do filho dele e você não sabe. E eu tô achando que esse aceno da Adebayo significa algo macabro pra esse ET, e eu teorizo que até o final da temporada ele vai fazer alguma cagada, porque, como eu disse, né, o James Gunn tá sendo o rei dos foreshadowing e eu tô achando que isso significa alguma coisa. Isso daí não tá ali por acaso. Apesar de ser uma cena que aparentemente é boba, creio eu que vai ter algum significado. Posso estar errado, pode não significar nada mesmo, isso a ser uma piada, mas creio eu que assim como o Eagle ser a águia primitiva, isso também vai significar alguma coisa muito importante. E esse ET não ia estar ali à toa também. Até o último episódio, alguma coisa importante ele vai ter que fazer. Não é possível, cara. Mas temos 3 pontos importantíssimos que acontecem nesse episódio, que foram o ponto alto da temporada, que são 3 coisas em específico. Primeiro, a Adebayo sendo perseguida por nazistas, porque pelo que dá a entender é que tem um campo de concentração ali naquele mundo, e ela
supostamente seria uma das pessoas negras que fugiu do campo de concentração. E essa cena é macabra, mano. Tá todo mundo correndo atrás da Adebayo. Parece literalmente um filme de terror. O bagulho é sinistro. Outra coisa é o vigilante encontrando ele daquele mundo. O que os caras têm simplesmente o mesmo neurônio. Eles são simplesmente ele mesmo. Um não tem diferença pro outro, os caras... Mano, até em outra terra, o vigilante é igualzinho a ele da terra normal. O que é muito engraçado. Rola até aquele cumprimento deles fazendo o meme do Homem-Aranha. Essa pra mim foi uma das melhores cenas da série inteira, cara. Na moral, isso nunca vai sair da minha mente. Eu falei 3 coisas, mas na verdade são 4. Porque teve outra coisa também, que foi a aparição do Lex Luthor. E basicamente o Lex Luthor faz um trato com o Rick Flag pra que ele entregasse um rastreador pra achar o portal dimensional do Pacificador. Eles fazem um trato ali e o Rick Flag tá sendo um completo de um cuzão. Eu só quero ver o que o Rick Flag vai fazer, porque não sei, mano, eu tô achando que esse cara vai fazer alguma cagada até o final da temporada. E eu acho que ele vai fazer alguma cagada junto com o japonesinho lá vestido de verde. Porque ele entrou no portal e não apareceu mais desde então, e eu tô achando que vai dar alguma merda. Mas pra mim a parte mais importante é quando a Harcourt e o Pacificador descobrem que aquele mundo se passa de um mundo nazista. E, mano, esse foi o encerramento perfeito do episódio, com a Adebayo sendo perseguida pelos nazistas, e com o Chris e a Harcourt descobrindo que aquele mundo se trata de um mundo nazista. A Harcourt, desde que ela estava naquele mundo, ela já tinha percebido algo estranho. Ela tava igual aquele meme lá do Dexter. Ela tava literalmente assim, cara. Tava literalmente assim, olhando pra aquele mundo e achando tudo muito estranho. Cara, eu tô com muitas expectativas pro episódio 7 e 8, eu tô achando que o James Gunn vai fazer um bom trabalho nos 2 últimos episódios. Esse vídeo foi um pouco curto, mas era só pra extrapolar aqui a minha alegria em relação a essa série que tá sendo cada vez mais incrível. Ela deu uma mornada ali pelo meio, mas eu acho que a partir desse episódio 6 e o 7 e o 8 vão ser só bagulho insano, e eu espero que essa temporada tem um encerramento digno. Eu acho que vai ter, eu acho que o James Gunn não vai decepcionar. Quando lançar o episódio 7, provavelmente eu vou fazer outro vídeo aqui também. E principalmente o do episódio 8, mas eu vou fazer o do episódio 7 e do 8, então não se preocupem. Mas bom, rapaziada, então foi isso daí o vídeo. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio e o que vocês estão achando da segunda temporada de Pacificador. Caso vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.